सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। निद्रया ह्यतनक्त्यं वैभयेन च वावय
divacha arthaya rajan kutumba bharane nava nidraya hriyatanaktam vaivayena chabhavayo divacha arthaya rajan kutumba bharane nava. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: como as pessoas comuns destroem sua vida espiritual em troca de luxúria barata. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: é inimaginável, nem mesmo em sonho, como as pessoas iludidas, as pessoas comuns, que acham que já são devotos, às vezes destroem a própria vida em troca de luxúria barata, que está disponível em qualquer lugar, em qualquer vida. Eles não estão prontos para sacrificar uma única vida pelo Senhor Supremo. Eles não estão interessados. Quanta atração eles sentem por coisas baratas, por luxúria barata, nem em sonho dá para calcular isso. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur disse que fazer uma instituição funcionar, um templo, nós precisamos de pessoas renunciadas. Sim, isso é verdade. Nós precisamos de pessoas no nível renunciado, como sannyasis, brahmacharis, para manter o templo, tentar nos ajudar com a pregação. Sim, isso é necessário. Ajudar o devoto puro dessa maneira. Mas no nome da pregação, no nome de você fazer funcionar um templo, nós não podemos permitir que os tolos que se aproximam, cheios de luxúria, cheios de rajas, tamas e rajatamaguna, nós não podemos permitir que eles manipulem o templo, que eles entrem em funções elevadas, porque eles podem criar problemas muito grandes. Uma instituição devocional, se nós vamos mantê-la através de pessoas que estão em Tamaguna e Rajaguna, todos estão em perigo. Qualquer tipo de ideal, o ideal elevadíssimo dos devotos puros que nós devemos apresentar ao público é corrompido. Nós não conseguimos manter um ideal elevado. Nós não conseguimos manter um slogan, um standard. As pessoas acabam só comendo e dormindo. E esse tipo de organização, se você mantém através de almas condicionadas, cheias de luxúria, então o resultado é o contrário do que nós esperávamos. Nós queremos projetar o ideal de Gauranga Mahaprabhu, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas vai acontecer o contrário. As pessoas vão cuspir nesse modelo. Eles vão nos olhar, os materialistas que vivem, os cavalheiros que vivem uma vida como grihastas, eles vão dizer: esses são sáduos? Eles estão vivendo dessa maneira? Isso não é um sádu. Então, dessa maneira, nós não podemos projetar, manter o ideal. Como que nós poderíamos demonstrar um processo que as pessoas no templo não estão seguindo? Aqueles que vivem no templo, os pregadores e aqueles que não pregam, todos devem entender que eles também estão pregando. Por exemplo, aquele que varre o templo, ele deve ser considerado um pregador em silêncio. Aqueles que estão cozinhando também têm que ser pregadores em silêncio. Aqueles que estão fazendo a jardinagem também têm que ser pregadores em silêncio através do seu acharan perfeito. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso muitas vezes, estabeleceu esse ponto. O comportamento de todos deve ser perfeito. Vamos imaginar que vem um homem muito rico que acha que ele seja um grande chefe, um macaco gigante na sociedade. Ele veio para encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Vejam a audácia que ele manifestou. Ele encontrou Prabhupada Bhaktisiddhanta e disse: eu gostaria de ouvir Harikatha de você. Prabhupada disse: olha, faça uma coisa, está vendo o jardineiro? Ele é um devoto, vá lá. Ele vai dar um lindo Harikatha para você, por favor, vá lá. Porque Prabhupada sabia que aquele homem estava cheio de falso ego.
ele não iria prestar atenção no verdadeiro Harikata. Então, Prabhupada decidiu ensiná-lo. Vá até o jardim, você vai encontrar lá um devoto muito bom que vai lhe dar um Harikata. Você quer saber a verdade absoluta? Pergunte para ele. Aí esse homem foi e procurou no jardim, não achou ninguém. Ele viu só um homem enrolado numa gamcha suja, pondo água nas plantas. Ele falou, não vi nenhum devoto lá. Não encontrei um devoto na horta. Não achei ninguém. Você não viu ninguém? Sim, tinha um homem lá enrolado numa gamcha suja. Sim, é ele. Ele é um grande devoto. Vá lá e converse com ele. Dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta nos ensinava que os materialistas, eles não estão prontos para aceitar a verdade absoluta. A condição da nossa instituição, se ela não for perfeita, às vezes existem discípulos que estão melhores do que o próprio guru, porque pelo menos o discípulo às vezes não está comendo ofensas contra devotos puros. Isso ocorre. As pessoas podem achar que eu estou exagerando e ficarem bravas comigo, mas isso é um fato. A condição às vezes do discípulo é melhor do que a do guru, porque às vezes ele não tem trapaça, ele não está trapaceando ninguém, dizendo que ele já é um grande santo, ele não está mentindo na frente dos discípulos, não está ofendendo os Vaishnavas, e às vezes ocorre isso, que quem está no topo, o presidente ou algum sannyasi, não estão se comportando tão bem quanto os próprios devotos que estão ali, simples, que estão ali. Então, nós não podemos jogar fora a nossa vida, o tempo está escorrendo. O tempo não vai esperar por ninguém, ele escorre como uma corrente, como uma correnteza de um rio. Mas nós não vamos utilizar esse tempo para o Haribhajana? Alguém diz que tempo é dinheiro. A maioria das pessoas pensa que tempo é dinheiro. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse não, tempo não é dinheiro. Tempo é Paramartha, é a riqueza eterna. Então, muitas pessoas vestidas de sannyasi falam tempo é dinheiro. Eles dizem que o dinheiro é o segundo Deus. Então, é a sua elevação espiritual que você não diz que dinheiro é o primeiro Deus. Quem que vai... Você poderia dizer isso, quem queria contradizer você se você age dessa maneira? Você age como se dinheiro fosse seu Deus número um. Na sua prática, você age dessa maneira. Você fala que é o segundo, para que as pessoas pensem que você é um renunciante. Mas como que você age? De noite, nós vamos gastar para dormir 10, 8 horas. Dormir significa morrer, não tem atividade nenhuma. Nós estamos como corpos mortos. Para que serve aquilo? Então, você descansa 12, vamos supor, durante um dia. E depois você tem que ganhar dinheiro. 8 horas para ganhar dinheiro. E o resto do tempo, com os parentes, com a esposa, se você não der tempo para a esposa, ela vai chutar você. Então, existe isso. Pode ir embora. Então, nós vamos perder tempo com várias coisas. Nós estamos perdendo o nosso tempo é muito valioso. Se alguém perguntar qual é a coisa mais valiosa, a coisa mais valiosa é Paramartha, é tempo, é a riqueza eterna. Nós não devemos perder nenhuma fração de segundo sem fazer Bhakti, nem mesmo uma fração de segundo, sem Haribhajana, sem vida espiritual. Você não pode usar uma única vida, você não pode dar uma vida só para Krishna. Quantas infinitas vidas você deu para Maya e para os seus desejos? Aos pés de lótus de Maya Devi. Uma única vida você não vai querer dar para Krishna? Que avareza é essa? Você está recebendo uma oportunidade de ouro e você não vai dar? Só uma vida? Nem isso você vai querer dar? Para nadar no oceano do êxtase transcendental de Aprakrita Ananda, aquilo que é verdadeiramente maravilhoso, você não quer alcançar isso? Então, brincando com os familiares, com a esposa, nós estamos brincando o tempo todo, perdendo tempo.
Dessa maneira, toda a nossa vida irá embora. No Bhagavatam está escrito. Nós pensamos que são todos nossos familiares, mas o Bhagavatam diz não. Ninguém é seu parente. Seu parente é Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, o Guru Varga. Eles são seus verdadeiros parentes. Você tem uma relação eterna com o Guru e com os Vaishnavas, mas você se esquece disso. Eles são seus verdadeiros benfeitores. Mas você pensa que os seus parentes são aqueles que estão realmente conectados com você. Mas eles podem lhe matar. Eles vão enganar você, tirar todo o seu tempo. Se você não realizar os objetivos deles, os pedidos deles, eles vão expulsar você. Aqueles que você acha que são as pessoas mais queridas, eles demandam que você age de determinadas maneiras. Você pensa que aqueles que são os mais queridos, eles estão contra a Gaura, eles não estão interessados em Gauranga. Externamente, eles estão parecendo familiares, eles são filhos, esposas, maridos, mas eles não estão interessados em Gauranga. Eles odeiam. Se você fizer bhajana, eles querem te punir. Eles não gostam que você faça bhajana. Essa é a condição dos materialistas. Então, qual é o ponto? Como é que você pode realizar que uma pessoa está contra Gauranga? Ok, isso é fácil de ver na família. Mas como que você pode ver que às vezes tem pessoas na nossa sociedade que estão contra Gauranga, no âmbito devocional, e eles estão vestidos de sannyasi, alguns com tilaka? É impossível detectar, não é? Como eu posso detectar aqueles que são realmente puros, que realmente querem Krishna, se todos estão com japamala na mão? Se eles estão cantando o Mahamantra, a gente não sabe. Você pensa que eu estou mentindo? Quantas pessoas estão segurando a japa na mão e não estão cantando? Uma vez eu assisti esse devoto do Assam, ele tomou abrigo num determinado acharya, e ele disse para mim: Maharaj, na minha vida, eu não vi meu guru cantar santos nomes, sempre com a japa pendurada. Eu não vi uma única vez. Eu tomei Diksha há muitos anos, eu nunca vi ele cantando santos nomes. Que estranho. Só doação, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles podem nos dar conselhos, tais pessoas devem nos dar conselhos. O dinheiro, tudo. Em Kali Yuga está escrito que as pessoas pensam só em dinheiro. Se você nascer numa família rica, então todo mundo te respeita. Que você é um grande pandita, então. Se o dinheiro puder te suportar, te dar base, todo mundo vai dizer que você é um grande devoto. Eles vão te dar uma cadeira importante no Sabha, de presidente. Você vai ser Sabhapati. Você é influente? Você tem dinheiro e posição? Isso é a coisa principal? Nada mais. Essa é a medida hoje em dia. Ninguém quer ver outra medida. Então, Bhaktivinoda Thakur vai dizer: aqueles que são adversos a Gauranga, talvez seja meu discípulo, talvez seja meu guru, eu deveria rejeitá-los se eles estão contra o processo. Essa é a instrução de quem? De Pitama Bhishma, um dos 12 Mahajanas. Como ele se relaciona com o seu guru quando ele lhe dá uma instrução equivocada. Como nós podemos detectar que alguém está contra Gauranga Mahaprabhu? É difícil. Todo mundo acha que só porque uma pessoa se veste como um devoto, ela é um devoto. Como é que você vai realizar? Mas existe uma técnica. Prabhupada nos ensina isso. Prabhupada ensina uma técnica para ver se alguém é realmente um devoto no seu coração. Sem Prabhupada, ninguém nunca disse, sem Bhaktisiddhanta, ninguém nunca disse a verdade tão nua como ele pronunciou. Muitos fizeram coisas fantásticas, mas ninguém falou como ele. Ninguém falou como ele. Ele abriu a roupa
da verdade e mostrou, vejam como é a realidade. Vocês vão honrar falsos brahmanas, falsos Vaishnavas? Vocês são tolos. Deixe que eles façam o que eles quiserem, mas a gente tem que enxergar. Nós só podemos orar por eles, nos arrepender pelo que eles fazem. Então, Prabhupada nos dá uma técnica para entender quem realmente é um devoto. Você pode observar o seu caráter, as suas atividades, a sua maneira de falar, a sua maneira de escrever, com muita atenção, seu comportamento, com muito cuidado. Você vai ter que fazer uma análise. Vamos ver se ele é um cavalheiro, se ele é um grande devoto. Você pode achar isso externamente. Às vezes, existem devotos que são contra o próprio Guru. O Guru faz A, eles fazem B. O Guru manda fazer isso, eles fazem aquilo. A gente poderia analisar isso num papel. Mas o mundo é tolo e não quer enxergar. Você pode observar. Às vezes eles não querem que um devoto puro fique na sociedade. Porque se o devoto puro fica, a pratista vai diminuir. Todo mundo vai honrar o devoto puro. É automático, não? Então é melhor que nenhum devoto puro venha dar aula lá. Então vamos deixar aqui 100 devotos puros para que todo mundo receba a pratista. E se ele ficar, ele vai precisar prestar reverências aos meus pés de lótus. Você pode lamber meus pés, aí eu deixo você ficar. Aí eu também dou guirlanda para você. Numa assembleia aberta em Chandigarh, uma vez estava uma assembleia lotada, grande, muitas pessoas estavam lá. E eu quis dar um aviso para um Maharaj, eu não vou dizer o nome dele, porque nós estamos só corrigindo o comportamento. E eu falei de maneira muito gentil. Como é que nós poderíamos chamar todo mundo de Goswami? Mas ele não ouviu o que eu estava dizendo. Eu não sou ninguém, eu não sou um sabapati, porque para mim seria um problema. Eu não poderia dizer a verdade absoluta, cristalina, se eu tomasse uma posição importante na sociedade. Mas eu dei para ele uma indicação. Você não pode chamar de Goswami todas as pessoas. Você tem que fazer isso de acordo com o nível espiritual de cada um. Está escrito no Shastra e Narottama Das Thakur explica isso. Se você não entende Bengali, você perde muita coisa. Existem muitas coisas importantes escritas em Bengali, nos kirtanas em Bengali. Narottama Das Thakur escreveu, por exemplo. Você está entendendo algo? Este é a essência do Shastra. Narottama Das Thakur diz. Você vai ter que dar honras para o Vaishnava de acordo com o seu nível. Não é que você vai dizer que uma pessoa é uma alma caída e você chama ele de Goswami. De acordo com o nível de consciência, nós vamos dar honras. É assim que é correto. De acordo com o nível. Se eles não estão totalmente caídos, eles são kanistas adhikaris ou madhyama adhikaris, você vai dar honras neste nível. Depois kanista, depois madhyama. Então existem 3 níveis de cada um deles, né? Então existe kanista de nível 1, de nível 2, de nível 3. E depois madhyama também. Madhyama de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. O terceiro nível é o mais alto. Ele está quase já entrando em Uttama, o terceiro nível em geral. Então, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari também tem 3 níveis. Você não pode comprar o Prahlada Maharaj com Madhavendra Puripada. Você não pode. Você não pode comparar Madhavendra Puripada com Bali Maharaj. Eles estão cada um num nível. Todos eles são grandes, mas existem especificidades, divisões. Os 3 são Mahabhagavata. Os 3 são Mahabhagavatas, mas cada um deles tem uma devoção diferente. Mas eles não são todos iguais. Eles têm níveis diferentes. Quem está num estágio, quem está num nível, quem está numa outra posição. Qual é o nível mais alto? Você precisa entender tudo isso. O nível de Sanatana Goswami é o mais alto. Ele está no alto. Nós vamos honrar Prahlada Maharaj, é claro, mas ele não está no mesmo nível de Sanatana Goswami.
Você tem que entender tudo isso. Então vai vir, como que eu vou poder entender? Como que eu poderia detectar? Você está dizendo que eu preciso detectar isso, mas como? Alguém poderia perguntar. Alguém tem o direito de perguntar isso. Então Prabhupada responde. Se você é sincero o suficiente, se você é sincero, se você não está buscando nada no ambiente devocional, então Nityananda Balarama guia você, tenha certeza. Se você é 100% sincero, 100% sincero, se você não quer nenhum benefício para você, se você ora e diga, me ajuda, eu preciso da tua ajuda divina, e aí o Senhor estende a sua mão para te ajudar, para te trazer. Essa é a promessa de Nityananda Balarama. Para aqueles que alcançam a sinceridade, eles serão escoltados a entender todos os detalhes. Toda a responsabilidade está comigo. Eu posso ajudá-los. Eu posso ajudar você, diz Nityananda. Mas você tem que alcançar a sinceridade e entender o que ela é. Se você está numa posição de honrar os Vaishnavas de acordo com os seus níveis, não por pratista você vai dar honra para uma alma caída porque ele é poderoso. Isso não. Uma assembleia no Punjab aconteceu a mesma coisa. Muitos harikatas ocorreram pela misericórdia do Senhor Supremo e alguns deles quiseram que eu parasse de falar. Cortaram o vídeo, não publiquem. Ok, eles fazem o que eles quiserem. Diante de Bhaktivinoda Bharati Maharaj, no mesmo sábado nós conversamos. Eles não queriam que eu dissesse essas verdades. Porque eles sabem que se eu começar a falar a verdade, todo mundo vai ficar nu. Mas eles me deixaram falar 10 minutos, 15, e o prédio inteiro vibrou com o poder de Nrsimhadeva. E a mesma coisa, o que eu disse que iria acontecer com aquela sociedade, aconteceu. Então, nessa assembleia, eu disse, você não pode chamar Goswami uma pessoa que não tem um caráter perfeito. Eu conheço as pessoas. Ah, mas ele já é sannyasi. Não, nós não podemos honrar todos. Como nós podemos? Você vai dar uma honra, claro, de acordo com o nível dele. E no Harikata, eu disse isso na frente de todos. Está todo mundo querendo trocar isso. Você chama Goswami ele chama Goswami você, para todo mundo ser considerado no mesmo nível. E eles ficaram todos bravos. Por que você está falando assim? Porque é verdade. Narottama Das Thakur escreveu, tem o vídeo disso. Vocês estão dizendo, esse é Goswami, para que o outro também diga que você é um Goswami. Mas não é assim que funciona. Não é um acordo de negócios. Eles não podem frear que eu diga a verdade. Dessa maneira, essa situação acabou destruindo essa instituição. É muito perigoso isso. Narottama Das Thakur é quem diz isso. Nós vamos dar honra e respeito e amor de acordo com o nível de consciência de um Vaishnava. Eu não posso tratar uma alma condicionada como um Mahabhagavata, seria injustiça. É ofensivo isso. Mas ninguém quer prestar atenção. É ofensivo tratar uma alma condicionada como um Mahabhagavata. Não é só injustiça isso. Se houver um Mahabhagavata lá, eles vão tratá-lo como um canista de cara. Esse aí não. Eles não vão olhar para ele. Eles vão achar que ele não é ninguém. Numa assembleia aberta, eu estava muito ocupado com publicações, mas eles me chamaram e eu fui correndo. Então, na assembleia, quando eu cheguei na assembleia, eles viram que tinha gente tocando harmônio. Quem está tocando isso? Quando eu cheguei no local, eu cheguei lá, eles estavam tocando, tinha um materialista tocando músicas materiais. Depois que ele olhou para mim, eles empurraram o harmônio e foram embora. Está escrito isso no Bhagavatam. Nós não devemos deixar que materialistas toquem antes do Harikata. Então, porque eles me pediram, eu falei. E eu estava vendo que tinha um Sabapati dando glórias
para as almas condicionadas. E tinha um devoto exaltadíssimo lá. Ele não era alguém que falava e conquistava o público, mas ele foi chamado ali. Tinha uma alma pura lá. Um discípulo de Vamana Goswami Maharaj. Mas não deixaram ele falar. Não deu tempo para ele falar. Ele foi embora sem tomar prachada. Ele disse, vocês me convidaram para tomar Harikata e vocês me deixaram aqui em silêncio. Ele foi embora sem tomar prachada. Eles deixaram um discípulo deste Vaishnava falar, falando coisas de alma condicionada. Mas não convidaram o Guru. Enquanto ele estava falando, eu olhei para ele. Eu olhei para o presidente, ele deixou um tolo falar no lugar de um grande santo. Prabhupada disse hoje em dia, os Vaishnavas estão servindo os discípulos hoje. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Não é essa a etiqueta. Essa é a condição atual, infelizmente. Maya está em todos os lugares. Raja e Tamaguna estão querendo nos estrangular e ocupar a nossa sociedade. Isso é um problema. Como sobreviver? Agora a questão é como nós vamos manter o conhecimento eterno dessa maneira. Como sobreviver? Essa é a questão. As pessoas estão agindo de maneira negativa. Ok, Maya sempre está em todos os lugares. Nós sabemos. Mas pelo menos nós temos que pensar que nós temos que pelo menos dar de presente para Krishna uma vida. Esta vida aos pés de lótus do Guru do Vaishnava puro, de Bhagavan. Mas nós temos uma dificuldade, nós temos uma luxúria fortíssima que está tentando nos matar. Como é que nós vamos fazer com isso? Qual é a solução? A solução existe, seguir o Vaishnava puro, mas quem vai querer fazer isso? Então ontem nós estávamos discutindo. Esse capítulo 13, nós terminamos o capítulo 12 da conversa entre Uddhava e Krishna no 11º canto. Então, nós vamos entrar no capítulo 13. O Senhor Supremo fala com Uddhava. Nós já discutimos isto. Como derrotar Tamaguna com Rajas. Rajaguna é superior a Tamaguna. Nós temos que saber neutralizar Tamaguna com Rajas. E Sattva-guna, nós temos que usar Sattva-guna para neutralizar Rajas, para neutralizar a paixão. Mas Sattva-guna material também é imperfeita. Então nós temos que cortá-la com Shuddha Sattva. Como nós fazemos isso? Servindo um Vaishnava puro. Através deste serviço, nós podemos nos liberar das 3 gunas materiais. Então, é um processo gradual. Então, depois de sair da influência de Sattva, Rajas e Tamas, existe uma questão. Qual é o seu programa uma vez que você cortou as 3 gunas? O que você quer ser? Um Mayavadi? Se você quiser se manter um Mayavadi, você vai ficar analisando qual é o sintoma. Você fica analisando o seu próprio conhecimento. Você fala, eu consegui cortar Maya. Então, se você não deixa essa faca do conhecimento eterno de lado, depois que você cortou Maya, você se encanta com a sua possibilidade, com a sua força da sua consciência. Isso é perigoso. Então, os Mayavadis vão dizer isso, eles vão por esse caminho. Até agora, os Mayavadis não sabem nem o endereço de um devoto da Gaudiya. Eu não estou nem falando da associação, de se relacionar com eles, eles não sabem nem onde os devotos puros estão. Eles não se aproximam de um devoto puro, não se aproximam de um Vaishnava, para que alguma solução se manifeste em suas vidas. Nem aonde está o devoto puro, eles sabem. Eles não procuram, às vezes, eles não procuram o devoto puro de Gauranga. E
Quanta dor a gente pode sentir por eles. Eles são Narupashu. Eles são como seres humanos. Ele tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, mas eles se comportam como animais, diz Prabodhananda Sarasvati. Eles parecem seres humanos, mas se eles não procuram o devoto puro, eles se comportam como animais. Isso está escrito. Muitas vezes. Sukadeva Goswami também pronuncia isso. Ele diz isso no Bhagavatam. Então, a maioria das pessoas, eles aparentam ser seres humanos, mas eles não têm humanidade. O que significa ser um ser humano? Se existe humanidade, você é um ser humano, mas se você não se comporta humanamente... Vashishta Muni dizia, as pessoas perdem o senso comum. Eu não deveria fazer o que eu estou fazendo. Meu nome pode entrar numa lista negra. As pessoas pensam que elas podem fazer tudo que o poder delas possa fazer elas fazer. Ninguém vai poder processá-las, porque as pessoas, se uma pessoa é muito rica, por exemplo, ela acha que ela tem poder de fazer qualquer coisa. Mas você não entende o poder do Guru e dos Vaishnavas. Eles não precisam chamar a polícia. Eles não precisam processar ninguém. Pelo seu desejo, pelo desejo do devoto puro, o Senhor Supremo pode arranjar qualquer coisa. Os Vaishnavas não vão agir dessa maneira. Eles deixam que a alma condicionada haja da maneira que ela quer. O Senhor vai agir em relação à justiça. Então, Prabodhananda Sarasvati Pada disse, eles acham que são o Brahman e que estão muito felizes, eles riem por conta disso. Com 32 dentes, eles estão arreganhando um sorriso. Nós somos o Brahman. Veja, nós precisamos sair desse perigo. Por exemplo, existem Gyanis, não? No Bhagavatam fala-se sobre o comportamento dos Gyanis. Os semideuses dizem, ó Senhor, por conta do seu esforço pessoal, as almas condicionadas tentam alcançar a verdade absoluta, mas é impossível. Depois disso, eles acabam sendo rejeitados, eles caem do processo espiritual. Se nós não enxergamos a natureza da forma do conhecimento eterno, a forma eterna do conhecimento eterno, você pode até organizar uma passeata, uma agitação em massa, ou você pode tentar matar a verdade absoluta, estrangulá-la, mas isso não pode acontecer. Mesmo que o mundo inteiro esteja apoiando os pés de lótus de alguém que não é um Vaishnava puro, não adianta. A verdade absoluta continua intacta. Às vezes existem lugares onde não existe nem a sombra da verdade absoluta. E muitas pessoas vão lá. Então, como nós temos que detectar quem é o verdadeiro devoto? Observando todas as suas atividades. O que ele está fazendo. Se você é sincero, você recebe a misericórdia de Balarama. E você pode ver os que estão fazendo coisas erradas e coisas certas. Às vezes eles não estão honrando os Vaishnavas puros. Eles não querem que eles venham lá. Eles só querem que, se eles forem lá, os devotos têm que baixar a cabeça por esses falsos santos. Eu sou um chefe, eu sou o chefe dessa sociedade. Eles não acham que são acharyas, eles acham que são os chefões, boss. Então, dessa maneira, nós temos que derrotar tamas com rajas. E depois, rajas com sattva. E depois, quando você chega na bondade, você tem que destruí-la com a bondade transcendental. Você precisa cortá-la, porque ela ainda é uma amarra. E depois você tem que se estabelecer em Shuddha Sattva, em Vishuddha Sattva, na bondade mais que perfeita, que é essa lógica
diferente de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, esse olhar sobre o mundo que é quase incompreensível e ilógico para nós. Então, muitas vezes nós citamos, e você deveria se lembrar deste mantra. O Sadguru Seva. Então, com a palavra upasamen, significa alívio, o remédio. Suponha que você esteja doente. Então, em Bengali, em sânscrito, essa palavra upasha significa remédio, alívio, cura. Então, se você seguir o Mahabhagavata, o verdadeiro Satguru, sob a sua guia, você vai controlar os seus órgãos e sentidos gradualmente, um por um. Ao servir o Guru dia a dia, você vai descobrir que os seus órgãos estão sob controle. Essa é uma característica. Os seus olhos não perturbam, os seus ouvidos não perturbam o seu foco. Quando os nossos olhos não querem ver belezas materiais, quando os olhos não quiserem ver belezas materiais, quando os ouvidos não quiserem ouvir sons materiais, instrumentos harmoniosos para o prazer material, quando a língua não quiser experimentar nada que tenha um sabor extraordinário, quando você descobrir que todos os seus órgãos estão sob controle, que eles não estão exigindo prazeres. Eu sei que isso é dolorido de ouvir. Eu estou quebrando seu coração, eu sei quem está sentindo o que aqui na minha frente. Eu posso realizar o que vocês estão sentindo. É doloroso ouvir isso, eu sei. Parece que eu estou sendo sem misericórdia, mas não é assim. Uma vida. Por que você não sacrifica uma vida? Uma vida tente seguir isto. E você vai alcançar a Amrita. Você não pode sacrificar uma vida. Você sofre, na verdade, vida após vida. Em bilhões de vidas você tem sofrido. E você não pode negar esses sentidos numa única vida. Que dor está dentro do seu coração? Eu sei de ouvir que o processo é assim tão duro. Mas se houvesse um câncer numa porção do corpo, sem misericórdia, você tem que cortar aquilo, não é? Se você não cortar aquilo, o câncer vai continuar. E ele pode apodrecer o corpo todo, sim ou não? Então, esse desejo de desfrute é como um câncer. Então, como aquele último verso do Rasa Lila, no Bhagavatam, que todo mundo explica de maneira equivocada. De alguma maneira você tem que tentar. É muito difícil, eu sei. É muito, muito, quase impossível, mas você tem que pelo menos tentar. Pelo menos tente. Não corra na direção do desfrute material. Porque no Gita o Senhor Supremo diz: Bhagavan Shri Krishna diz para Arjuna: Arjuna, nós procuramos confortos. Eu vou dormir num travesseiro maravilhoso. Eu vou morar num quarto com ar-condicionado, temperatura perfeita. Krishna fala sobre isso. Você tem que evitar conscientemente o conforto material. Esse tipo de desfrute não vai dar uma solução na sua vida. Você precisa superar esse seu desejo por prazer. Hoje você desfruta. Que desfrute maravilhoso, que dia lindo. Nossa, que dia fantástico. Quanto desfrute hoje. Mas Krishna diz, esse desfrute custa caro. Ele vai jogar você no oceano das misérias. Krishna diz isso. Esse desfrute, no final, vai jogar você no oceano das misérias. Porque esse desfrute, ele tem começo e fim. Agora você está na festa do sábado à noite, dançando. Ou você está bebendo, dançando e bebendo. Você pode fazer isso. Mas isso é desfrute.
É desfrute material. E o que espera para você se você faz isso? Você não vai poder se livrar do resultado. Agora você desfruta e depois. Você não quer entender que isso tem um resultado. Então, Bhagavan Shri Krishna diz, o desfrute material começa e depois ele acaba. Mas a gente quer um desfrute sem fim, Nitya Ananda, desfrute eterno. Para que desfrutar 5 minutos, meia hora? Não. Nós precisamos receber Ananda eterna, que vai ficar conosco para sempre. Com nossa alma para sempre. Nós não devemos ser tolos para procurar desfrute material. Para quê? Ele começa e acaba. Então os semideuses dizem, os Mayavadis pensam que são Gyanis, eles odeiam os Vaishnavas. Os Vaishnavas, os Mayavadis odeiam os Vaishnavas. Eles dizem que são inúteis. Através do seu esforço pessoal, ninguém até agora alcançou os pés de lótus do Senhor Supremo, somente através da ajuda de um devoto puro. Mesmo no meio do caminho, se você se torna um Mayavadi, você abandona sua posição. Então isso pode ocorrer através de ofensa. Se nós ofendemos os devotos puros, nós nos tornamos automaticamente Mayavadis, mesmo inconscientemente. Então eu já dei um exemplo. Nós sabemos que um coqueiro na beira do lago ou uma árvore de ameixas na beira do lago, quando você olha para a vibração da água, do reflexo da água, se você joga uma pedra, o coqueiro fica todo torto dentro da água. Então essa é a relação entre a alma e a dor material. Não existe a dor. Eu posso provar isso para você. Não existe a dor. A dor e o prazer são duas ilusões. São um feitiço. Essa concepção da dor que você sente agora, por exemplo. Eu sei que você está se sentindo mal ao ouvir estes conselhos duros, mas essa concepção de se sentir bem ou mal é fictícia. Ela não é eterna. A reação que você está tendo ao ouvir esse Harikatha, ela não é eterna. Então, o que é um desfrute para você não é desfrute para mim. E eu sinto muito por isso. Você acha que você está desfrutando? O que é desfrute para mim não é desfrute para você. Então, no mundo material é assim. Cada um desfrute de uma coisa. Ela gosta disso, ele gosta daquilo. Aquele outro gosta de outra coisa. Então, de acordo com os samskaras, as pessoas acham que uma coisa é desfrute e uma coisa é rejeitável. Qual é a definição de dor e prazer, você sabe? Qual é a exata definição de dor e prazer? Quando, de acordo com os nossos samskaras, nós recebemos algo que é favorável ao nosso humor interno, a sensação que Maya nos dá por dentro, isso nos faz sorrir e ter prazer. Então, de acordo com os nossos samskaras, nós sentimos prazer nisto ou naquilo. Aquilo que é favorável ao samskara, as impressões acumuladas, isso a gente identifica como prazer. E o contrário, você fala, não, o contrário disso não é bom. Então, uma temperatura de 48, esse ano fez 52 em Delhi, esse ano. Foi um recorde em Delhi, esse verão, fez 52 graus. 52 graus faz mais até no Rajasthan, em Jaipur ainda mais quente. E as pessoas se movem normalmente. Mas se eu colocar você lá, se você for da Sibéria, da Rússia, algum lugar frio, um lugar que faz menos 50, você morre lá, não é? Como que você suportaria? Mas o homem da Sibéria, ele morre lá. E se eu pegar alguém do Rajasthan e colocar na Sibéria, ele também vai querer morrer. Ele não vai suportar. O tipo de comida, tudo. Ele vai dizer, o que é isso? Isso aqui não é desfrute. Eu não posso sobreviver aqui. Não tem porco que acha, por exemplo, fezes gostoso? Ah, que maravilha. Fresquinha. E esse é um problema. Para você, aquilo é um lixo. Então,
Como é esse jogo de Maya? O que é favorável para um é desfavorável para outro. Então não existe o que é favorável e desfavorável na matéria. É um jogo isso. É uma ficção. A dor e o prazer na plataforma material, ela é uma fantasmagoria. Ela é uma ficção. Ela é fantasmagórica. O que você acha que é dor e prazer, eles não têm existência eterna. Então, naquilo que você considera que é o passado, o presente e o futuro. Aquilo que não sobrevive a essas três fases é ilusão. O que não sobrevive ao passado, ao presente e ao futuro. Ok, escolha uma coisa, a sua vida familiar. Ok, é bom ter vida familiar, mas você tem que pensar em transformá-la em algo devocional. Quanto ela vai durar também? Quando você nasceu, quando você se casou, quando você vai morrer, ela vai durar somente aqueles 25 anos de casamento e depois você vai abandonar o corpo. 50 anos vai durar. Você tinha 25 quando você casou e você vai ficar 50 anos casado. Ou 25 anos, você interpreta um papel que é dado por Maya. E Maya arranja uma plataforma e você interpreta o papel do policial, você interpreta o papel do juiz, do papel do varredor de rua, do brahmana, do professor, do cientista. É por isso que Mahaprabhu disse, essa não é nossa identidade. Antes de começar o Haribhajana, realize isso. Você está dentro de um filme. Essa não é a identidade. Você é um brahmana. Eu sou uma mulher. Não é minha identidade. Eu sou do Brasil. É tudo falso. É temporário. É algo relativo. Você vai descobrir sua posição de acordo com coisas relativas. Então, não é sua posição. Então, não é sua identidade. Você esquece de descobrir. Você não é incapaz de descobrir a sua relação eterna, que é eterna. Ela está lá. Ela existe sempre. A sua relação eterna com Shuddha, Guru, Vaishnava e Bhagavan. Mas você se esquece disso. O que não é eterno, você presta atenção. Então, como é que você vai fazer bhajana? Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora a sua família, eu não estou dizendo isso. Você tem que fazer... Existe uma técnica para viver a viva. Depois de entender o Tata, você abre os olhos. Depois de saber o Tata, você abre seus olhos. E você vai olhar em volta. Tudo é Maya. Tudo isso que está ao meu redor. Maya está tentando me matar. Ela me dá um pouco de desfrute temporário, mas depois disso ela me trapaceia, ela me depriva. A Maya me depriva, é o dever dela. Ela me depriva, ela me trapaceia. Ela não está nos dando desfrute, não é desfrute. Tente acreditar, eu sei que a sua mãe te quer, mas jogue isso, jogue fora. Então, porque caso contrário você não vai achar uma solução. A mesma coisa, Devahuti Mata, a mãe de Kapila Ji Maharaj, Kapil Bhagavan, a avatara de Krishna. Ela diz, eu vivi como se eu estivesse obedecendo às ordens. Eu era aquela que obedecia às ordens dos órgãos dos sentidos. Eu ficava perguntando para os meus órgãos dos sentidos, o que você precisa? Eu quero uma coisa bonita para olhar. Eu quero ouvir alguma coisa muito suave. Então eu corri atrás para me dar ananda material. O que você quer? Música pop? Tum, tum, tum. E o que eles recebem de ouvir isso? Eu não sei. E ele está em todo lugar. E eu tenho que suportar. Pum, pum. Eu sento e eu tenho que ouvir. Eu tenho que fazer meu bhajana com essa música alta. Em todo lugar essa música. Então Devahuti diz, a minha língua quer sabores gostosos. Eu cozinhava, eu realizava isso para a língua. Você pode calcular que o número de suicídios, onde é o mais elevado? Onde tem mais dinheiro per capita.
Onde as pessoas ganham mais dinheiro, tem um nível de suicídio máximo. Por quê? Por que é assim? Bhakti-Vallabha Tirtha Goswami Maharaj viu e falou sobre isso. Ele falou, falaram para ele, olha, aqui as pessoas se suicidam nessa porcentagem, porque eles estão correndo na direção de desfrute, 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 e no final, quando eles percebem, quando eles vão observar, eles se sentem frustrados. As pessoas primeiro correm na direção do desfrute, qualquer um que seja, como a princesa Diana. Qual era o problema? Ela era a rainha, não era? Ela poderia obter tudo, mas mesmo assim havia uma insatisfação interna. O príncipe estava lá, a esposa estava lá, honra, posição, tudo. Eles tinham tudo, mas eles correram a 300 km por hora. Pum! Nem a polícia pôde reconhecer o corpo direito. Eles tiveram que olhar, fazer um teste químico para ter certeza. Então, qual é o problema? Por que nós precisamos correr tanto? É falta de dinheiro que causa isso? Me dê a resposta. O que a alma condicionada quer? Está faltando o quê? O que estaria faltando? Se a pessoa pode obter tudo, realizar todos os desejos, e mesmo assim a alma não está satisfeita. Ela quer procurar coisas mais complexas, mais problemáticas, procurar coisas sujas. Ninguém neste mundo material. Alguém pode interpretar, eu sou muito feliz. Mas se você fala, toca Nishimhadeva, toca a deidade auto-manifesta e diga que você é sempre feliz. Mesmo que ele esteja sorrindo por fora, e por dentro ele está queimando. Por dentro as pessoas estão queimando, mas por fora eles estão sorrindo. Eles querem mostrar que são grandes sábios que já alcançaram a perfeição. Mas internamente o que acontece? Por que existe um número de suicídios tão alto? Porque onde há mais dinheiro, onde as pessoas ganham mais dinheiro. Porque não adianta correr na direção do desfrute, isso é uma prova estatística. Desfrute, 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 de repente você percebe que ali não tem nada. Eu procuro a felicidade, mas eu não encontro ela. Eu não encontro nada concreto. Prahlad Maharaj diz, ninguém convida a dor. Você já convidou a dor na sua vida? Venham situações dolorosas, eu quero desfrutar delas. Quem é o tolo que diz isso? Ninguém. Mas Maharaj diz, Prahlad Maharaj diz, de acordo com o nosso karma precedente, com os frutos do karma, com karma fala, você vai receber o que você vai viver. Mas ninguém quer convidar as situações. Venham dores, me deem problemas. Quem pede isso? Ninguém pede. E por que a dor vem na sua vida? Você não convidou. Você não quer que ela venha. Você faz de tudo para que ela não chegue. Você faz de tudo para arrumar a sua vida. Você vai colocar dinheiro num lugar para que quando você ficar velho você viva a sua vida. Você quer assegurar a sua vida, mas a sua vida não está segura. Você quer assegurar a sua vida. Um jogador de futebol, quanto dinheiro eles têm? Eles fazem um seguro sobre as pernas, de milhões. Eles fazem um seguro na perna. Se acontecer alguma coisa, ele vai ganhar milhões de dólares. Mas não existe segurança. Não existe esse prêmio. A sua vida você não pode garantir. Não existe garantia. Enquanto nós estamos no mundo material, nos relacionando com Maya, não existe segurança. Tudo é fantasmagórico. Tudo é fictício. Porque não existe a dor e o prazer. Então você não pode dizer para o Senhor Supremo, você não tem misericórdia, você me deu dor. Por que está doendo? Por que meu filho se foi?
Por que eu não obtive sucesso na minha vida amorosa? Você não pode reclamar com o Senhor Supremo, porque não é real. Aquele sofrimento não é real. Mas Krishna vai dar risada. O que você acha que é dor e prazer não existe. Eu estou esperando para lhe dar desfrute eterno, mas você quer a matéria. A matéria não existe, ela não é real. Ela é fictícia. Então, Krishna não pode escutar a gente reclamando ou gostando do que é saboroso na matéria. As pessoas não querem chegar até Krishna, as pessoas não querem dar nada para ele. Eles tratam Krishna como se ele fosse um fornecedor de pedidos. Então, qualquer tipo de dor e prazer que nós sentimos no mundo material não existe. É fictício. É algo relativo à sua experiência atual. Então você tem que superar isso. Nós temos que limpar a nossa visão e limpar até Sataguna material para seguir a pureza. Olhar ao Vaishnava puro, você deve se sentir feliz. Prestar reverências ao Vaishnava puro. Quando eu entrava no quarto do meu Guru Maharaj, eu sentia uma coisa refrescante no meu coração. Eu não sabia por quê. O que ele tem? E agora, pela misericórdia de Gurudeva, eu realizo. Existia algo ali. Então, dessa maneira, sob a guia do Vaishnava puro, acredite em mim. Acredite em mim. Eu vou dizer 3 vezes, acredite em mim. Pela guia do Vaishnava puro, você pode alcançar uma plataforma onde você descobre que todos os problemas acabam, que não existe mais agitação, que o seu coração, se ele está queimando agora, para apagar o fogo do seu coração, você precisa da misericórdia do Vaishnava puro. Pelo seu esforço pessoal, você não vai conseguir fazer. O Guru vai dizer, não, de noite você não pode fazer isso. Coma de maneira leve. O Guru vai dizer, siga o Ekadasi assim. O Guru pode entender só de olhar para você. Ele está de olhos fechados, talvez. Ele pode saber que Brahmachari está fazendo o quê. Eu vi isso acontecer. Na prática eu vi. Se alguém contasse isso, talvez eu não acreditasse. Um Brahmachari vestido de açafrão, o Guru sabia. O Guru chorava de longe. Oh, meu Deus, olha o que ele está fazendo. Eu vi. Ele sabia o que o Brahmachari estava fazendo lá de longe. Ele entendia o que estava no meu coração. Então, sob a guia do Vaishnava puro, se você continua fazendo o seu bhajana, se você se deixa purificar, o bhajana não começa no começo. Você tem que insistir para fazer. E gradualmente você vai controlar todos os seus sentidos. Esse é o sintoma. E a sua mente agora está livre. E você começa a ficar feliz ao ouvir o Harikata. Esse é o remédio. Você tem que cortar Sattvaguna através desse remédio. Porque Sattvaguna, o desejo de viver em paz, por exemplo, é perigosa. Ela amarra você. Nem Sattvaguna você deve desejar, porque ela é material. Então o Senhor Supremo já disse no Bhagavad Gita. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas nós não temos tempo para isso. No Gita, Krishna diz, Krishna diz isso no Gita para Arjuna. Arjuna pergunta, como eu posso controlar a minha mente? É impossível, é perigoso. A mente é problemática, ela é como um ciclone. Se você perguntar, então alguém poderia fazer um teste da verdade comigo, para ver quem está mentindo e quem não está. Você poderia testar a todos os que dão Harikata. Quem está queimando no coração e quem não está. Muitos não estão na felicidade transcendental. Então, existe um ciclone dentro das pessoas. Enquanto você está condicionando, a mente está dentro de um ciclone. Eu não suporto o que o Vaishnava puro fala.
ele destrói meu sonho. Eu tenho um sonho. Eu estava aguardando meu sonho. E esse tipo de Harikatha destrói meu sonho totalmente. Entende? Eu sei o que está acontecendo. E o que acontece? Finalmente o que vai acontecer? O Vaishnava vai te ajudar. Ele vai te dar o remédio. Agora você está sentindo dor. Krishna diz no Gita, então, quando os materialistas muito alertam sobre ganhar dinheiro ou perder dinheiro, eles ficam indiferentes ao Vaishnava. Mas quando os Vaishnavas estão alertas, eles estão dormindo de noite. E o sadhu está cantando os santos nomes, sem perturbação. Os materialistas podem estar jogando, assistindo boxe, fazendo coisas erradas, equivocadas. Então, dessa maneira, para Arjuna, eu sei, Arjuna, que é difícil, mas pratique, continue, sob a guia do devoto puro. Amanhã ou hoje você vai descobrir que você está em alívio. O ciclone da mente cessa. E é fácil, se você serve o Vaishnava puro. Mas se você continua se servindo, então como representar você mesmo, como agradar você mesmo, como lhe dar glamour, posição, você não está servindo o Guru Vaishnava. Não de maneira verdadeira. Então existe uma análise analítica. Então, se você puder achar alguém, pelo menos em Sattva-guna, diz Krishna, você pode pelo menos observar aqueles que já estão em Sattva-guna. Eles não são irrequietos. Talvez alguma certa ansiedade e um desejo de desfrute ainda esteja lá. Mas aqueles que são em Sattva, eles são pelo menos aparentemente mais tranquilos, eles não estão querendo brigar o tempo todo. Eles querem viver serenamente, pacificamente. Krishna diz, se alguém vai alcançar o nível de Sattva, quando Sattva-guna, quando as qualidades sáttvicas são o fator predominante na vida de alguém. Então, Rajaguna pode estar lá, mas menos Tamaguna, em quantidade menor. Quando você manifestar um comportamento sáttvico, predominante sáttvico, a mente de tal pessoa está mais serena. Ela não alcançou a felicidade absoluta, ela já está mais equilibrada, ela é mais organizada mentalmente. Eles não agem como loucos. Então, nesse caso, o Senhor Krishna diz, quando o Sattva-guna é o fator predominante do seu coração, você pode tentar fazer uma peregrinação. Marido e mulher vão peregrinar. E Rajaguna, vamos dançar no clube. Lá é melhor do que fazer peregrinação. E Tamaguna, eles fazem qualquer besteira. Tamagura age como um Ashura. Eles fazem qualquer coisa que eles desejarem. Pelo menos Sattva-guna. Sattva-guna é bom. Se Sattva-guna for o fator predominante do seu coração, você recebe um privilégio. Talvez eu queira ver um Vaishnava. Maharaj, por favor, fale alguma coisa, eu gostaria de ouvir. Mas quem está em Tamas e Rajas, ele fala, já sei, eu sei o conselho que ele dá, já ouvi. Mas em Sattva-guna você não desonra o Vaishnava, você vai escutar. Então, Sattva-guna significa que você
vai começar a fazer peregrinação, tenta ir nos templos, você ainda desfruta. O desfrute ainda não foi embora totalmente. Você quer tomar banho no Ganges, coisas que trazem bênção. Você já começa a fazer isso. Mas, finalmente, Bhagavan diz, se não existe Sattva-guna, eles não prestam nem atenção no Dharma geral. Eu não estou falando agora do Bhagavad Dharma. Nós vemos atividades piedosas na pessoa. Eu vou dar água para o Sr. Shiva, eu vou oferecer água do Ganges para Deus. Aí Sattva-guna vai aumentando e nós vamos nos sentindo mais inspirados. Ela já não é totalmente negativa, né? Então, a concepção geral do Dharma, ela vai diminuir. Eu posso ir e tomar o Darshana de Jagannatha. Esse é um programa bom. Então, Bhagavan Shri Krishna diz, por acaso, se a pessoa puder encontrar um sadhu, tal pessoa que está em Sattva-guna pode alcançar privilégios transcendentais. Não é que alguém que esteja em Rajas e Tamas não vai ganhar algum privilégio encontrando com o sadhu. Não é exatamente assim. O sadhu vai dar privilégio de qualquer maneira. Mesmo alguém que esteja em Tamaguna. Às vezes eles se convertem completamente. O sadhu é capaz de tirar uma pessoa de Tamaguna. Por exemplo, no caso do caçador, que é convertido por Narada Muni. Valmiki Muni, que era Ratnakar. Ele era um trapaceiro, um saqueador. Então, muitos casos como esse existem. Muitos casos como esse existem. Mesmo que alguém seja totalmente em Tamaguna, mas é mais fácil que uma pessoa em Sattva-guna consiga entender esta mensagem. Então, Krishna vai dizer, por acaso, eles encontram um sadhu, olham para um sadhu, e aos poucos eles desenvolvem esse humor de devoção aos meus pés de lótus. Diz o sadhu. Alguém pode ir para até Ranganatham, Bharadraj, fazer viagens aos templos do sul da Índia. Muitos foram. Eu não fui até lá. Eu tenho interesse em ir aonde? Em Godruma e Radhakunda. Eu não sei porquê. Você pode perguntar. Se você acha que eu estiver mentindo, você pergunta para quem ficou lá. Maharaj vai para outro lugar, me leva aqui, me leva lá. Não. Quando eu estou no Radhakunda, eu me sinto em casa. 2 pedaços de pão e acabou. Eu não fico indo para lá para cá. Indo para festivais. Somente parikrama diário eu faço pela misericórdia do Senhor Supremo. Ele permite que eu faça. Caso contrário, como eu poderia fazer? Sanatana Goswami fazia parikrama diário lá. Então, se Sattva-guna foi um fator predominante, você recebe facilidade, diz Krishna, para Uddhava. Não uma facilidade total, mas nós vamos discutir amanhã como gradualmente você vai destruir Sattva-guna material e entrar no verdadeiro bhajana. Disso nós vamos explicar amanhã. Então, qual é o verso com o qual eu comecei?